Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor no texto que está no profeta Ezequiel, capítulo 37. Uma visão que Ezequiel teve, que é muito importante para a meditação, para as nossas vidas. Diz o texto de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Aqui encontramos a expressão a mão do Senhor. Essa mão do Senhor é o que o profeta Ezequiel nos diz nesse verso primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor. Isso veio por meio do Espírito Santo. Ezequiel, ele tem esta visão, um vale cheio de ossos secos. Os ossos secos, nesta visão, representam toda a casa de Israel. É o que diz aqui no verso 11. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Tanto Israel como Judá no exílio. As duas nações, a parte do norte e a parte do sul, quando houve a
divisão desse reino no período depois do filho de Salomão, chamado Roboão. Essa divisão levaram essas duas nações ao exílio. E, estando no exílio, essa esperança de reformar, de retornar às suas terras como uma nação, ela pereceu na dispersão que houve entre os povos, tanto os assírios como os babilônicos. O povo de Israel começou a viver entre os pagãos. E Deus agora, Ezequiel estava lá na Babilônia, deu essa visão para Ezequiel. Deus mandou profetizar para os ossos, conforme leitura feita. Profetiza sobre estes ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos, então, reviveram em duas etapas. A primeira, uma restauração nacional ligada à terra. E aqui nos versos 7 e 8 encontramos isso. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito. Essa é a primeira restauração que Deus faz. Deus começou, nessa visão, a restaurar os corpos, os ossos se juntaram e vieram as outras partes que fazem parte do corpo humano. Também encontramos numa outra etapa uma restauração espiritual ligada à fé, como encontramos aqui no verso 9. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Essa é a segunda visão que está ligada com a fé. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Esta visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação prometida, apesar das circunstâncias críticas, como nós já fizemos leitura desses textos, que fala dessa recuperação, dessa restauração por parte da nação de Israel. A Bíblia não faz uma menção da duração do tempo entre essas duas etapas, uma restauração nacional e também uma restauração espiritual. Agora aqui no verso 10, nos diz que o Espírito entrou neles e viveram. A restauração de Israel, a vida, nos faz lembrar a criação do homem. Quando Deus criou Adão, diz o texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão foi o primeiro formado fisicamente, e a seguir Deus lhe deu o fôlego da vida. Semelhantemente, a nação morta de Israel deveria primeiramente ser restaurada fisicamente.
E depois Deus daria aos israelitas o fôlego da vida, derramaria sobre eles o seu espírito. E nós sabemos que esta nação morta, ela foi restaurada agora em 1948. Fisicamente, nos nossos dias, depois de tantos anos, a nação voltou à terra prometida. Agora a nação, ela também precisa ser restaurada espiritualmente. E a Bíblia nos fala que nós devemos orar pela paz de Israel, orar pela paz de Jerusalém. E nos versos 12 a 14, nos falam sobre essa terra de Israel. A visão dos ossos vivificados teria seu cumprimento na restauração de Israel. Como já dissemos, não somente no sentido físico, material, mas também no sentido espiritual. Essa restauração espiritual se deu no tempo do grande imperador Ciro, Medo-Persa, que conquistou o império de Babilônia. Ciro é considerado um pastor diante de Deus. Encontramos isso no livro de Esdras, quando da primeira parte em que houve a permissão de um grande grupo de judeus a retornarem à sua terra. Mas esse cumprimento, ele só vai ser completo, ter o seu cumprimento quando Deus congregar os israelitas na sua terra, nos tempos do fim, numa ocasião de grande despertamento espiritual. E daí muitos judeus crerão no Senhor Jesus Cristo e o aceitarão como seu Messias, antes dele voltar a estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele vai tratar disso. A partir do verso 9 ao capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele dá uma espécie de um parêntese nos seus ensinos, e ele, como judeu, vai procurar tratar da salvação, vai procurar mostrar a incredulidade do povo de Israel e essa aceitação do plano salvífico na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso nos fala de uma grande expectativa do momento que nós estamos vivendo. Estamos realmente nos últimos dias, onde podemos presenciar em nossa geração a restauração espiritual dessa profecia de Ezequiel, capítulo 37, ali como Israel como nação, no meio de tantas nações que são nações que não aceitam a nação de Israel, nós agora podemos ver que a mão de Deus estará também restaurando de uma maneira espiritual a nação de Israel. E em Romanos capítulo 11, verso 15 diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. A vida voltará a esses ossos secos. Esses ossos secos, Deus tem trabalhado e dessa maneira essa restauração virá para estabelecer o seu reino. E nos versos
25 e 26 de Romanos 11, nós encontramos: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, essa plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. Então, este é um período em que a iniquidade dos gentios ela vai se completar. Quando o pecado do mundo chegar ao nível pleno da rebelião contra Deus, nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo. E, acontecendo isso, a expressão todo Israel, essa é uma referência à soma global dos crentes israelitas. O número dos judeus crentes em Cristo aumentará grandemente durante os dias tenebrosos da tribulação. A tribulação terminará quando Cristo operar o livramento dos crentes israelitas e destruir os demais judeus incrédulos. Todos os rebeldes serão expurgados. E o remanescente crente de Israel, os sobreviventes, no fim dos tempos, e os fiéis em Israel das gerações passadas, vão constituírem todo o Israel, conforme acabamos de ler em Ezequiel, capítulo 37, verso 12 a 14. Prezado ouvinte, esse é o tempo que Deus ele dá para os gentios, que somos nós. Como diz aqui o texto, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus, na sua misericórdia, tem oferecido esta grande geração, esta grande salvação para os gentios através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitamos esse tempo. Abra o seu coração. Aceite o plano de Deus na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. A nossa condição de que nós estamos debaixo do pecado, da lei do pecado. Mas quando estamos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, que a tua graça continue atuando nos corações e que a tua palavra, através do Espírito Santo, possa convencer do pecado para que buscam o socorro na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.